E nós vamos voltar a falar agora da conclusão do inquérito sobre o alegado vazamento de uma investigação de ataque hacker ao TSE. A delegada Denise Ribeiro reafirmou no relatório ter visto no caso crime na atuação de Jair Bolsonaro, do deputado Felipe Barros e do ajudante de ordens presidencial, tenente-coronel Mauro Cid. Esse caso tem alguns aspectos jurídicos, a gente vai abordar isso na sequência. Nas investigações, a Polícia Federal pediu a quebra de sigilo telemático do ajudante de ordens do presidente. E para que todo mundo entenda, o ajudante de ordens é uma espécie de braço direito do presidente, o acompanha e o ajuda em todo momento. A partir disso, a delegada afirmou que há indícios da participação do tenente-coronel Mauro Cid em outros alegados episódios de disseminação de desinformação. A manifestação dela aparece no relatório final. E para discutirmos esse tema, nós vamos conversar agora com a professora e procuradora Taméa Danelon. Tudo bem, professora? Boa noite. Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao programa. Boa noite a todos. Houve alguma irregularidade nesse caso, doutora? A delegada tomou alguma providência que juridicamente não pode ser considerada correta? Veja, o direito não é uma ciência exata, então é possível que pessoas tenham entendimentos distintos, né? No meu entendimento, como professora de processo penal, não seria nem cabível a instauração desse inquérito, porque para apurar um crime de violação de sigilo funcional, deve-se levar em conta que esse crime ele só pode ser cometido pela pessoa que tem o dever legal de preservar o sigilo do processo, do documento, do que quer que seja. Então, esse é um ponto que tem que ser levado em consideração. O segundo ponto foi o modo como esse inquérito foi instaurado, que no meu entendimento técnico-jurídico foi um modo ilegal, foi um modo inconstitucional, porque ele foi instaurado de ofício pelo Poder Judiciário. Esse inquérito foi instaurado a pedido do Tribunal Superior Eleitoral ao próprio ministro Alexandre de Moraes, que já é o relator de outras investigações semelhantes, e ele determinou a instauração e determinou muitas diligências. Então, aí já é o primeiro erro, porque os órgãos que podem investigar crimes são apenas dois. É a polícia, no caso a Polícia Federal, e o Ministério Público Federal. Juízes não podem investigar. Indo para a questão agora do suposto crime de violação de sigilo funcional. Este crime, o Código Penal, a doutrina diz que é um crime próprio, ou seja, somente aquele que tem o dever do sigilo que pode responder por esse crime. Quem teria o eventual dever de sigilo, né? Depois eu vou abordar se era sigiloso ou não. No caso, seria o próprio delegado que comanda a investigação e os seus serventuários, o escrivão, os secretários que têm acesso aos autos, né? E neste caso, a delegada não indiciou o delegado responsável por este inquérito, afastou a responsabilidade dele. Então, se está afastada a responsabilidade da pessoa que poderia ser o executor do crime, terceiros não podem ser incriminados, não podem ser indiciados e nem processados, né? E um ponto que é muito importante é essa questão do sigilo. De acordo com o próprio depoimento do delegado, não havia um sigilo judicial decretado, não havia uma ordem de um juiz determinando o sigilo deste inquérito. Então, por conta disso, no meu entendimento, eu não verifico a prática de qualquer crime, seja pelo presidente da República, seja pelo deputado federal e seja pelo assessor do presidente da República. Cristina Gremel. Oi, Taméa, boa noite, prazer falar com você. Eu queria fazer uma pergunta aqui, vamos ver até onde que você consegue responder, porque eu estou lendo no Antagonista uma nota sobre essa conclusão do inquérito por parte dessa delegada Denise, e eles colocam entre aspas, como se tivesse sido dito pela Polícia Federal, imagino que por ela, o seguinte: a atuação do ajudante de ordens, que é um ajudante de ordens da Presidência da República, um funcionário público de alto escalão, mas que não tem foro privilegiado, e, portanto, foi investigado aqui junto, a atuação do ajudante de ordens não seria um fato isolado. O acesso autorizado judicialmente ao conteúdo de dados armazenados em serviço de nuvem, utilizado por Mauro César Cid, que é esse ajudante de ordens, aponta a participação de Mauro Cid em outros eventos também destinados à difusão de notícias promotoras de desinformação da população. Está aparecendo aqui que a delegada conseguiu judicialmente acesso a todos os dados telemáticos dele, vasculhou a vida do ajudante de ordens e agora está tentando indiciá-lo e incriminá-lo em desinformação, que até onde eu saiba é um outro inquérito do STF, não tem nada a ver com esse inquérito de vazamento de dados do TSE. Isso é legal
um delegado numa investigação conseguir livre acesso a toda a documentação de alguém que é investigado, daí pensar alguma coisa lá e apontar isso como crime estando fora do foco da investigação? Veja, aparentemente houve essa quebra de sigilo telemático, né? Sigilo telemático é o sigilo que envolve conversas de aplicativos de mensagem, de e-mails. Essa providência, essa diligência é uma diligência muito invasiva, ela é considerada uma técnica especial de investigação. Para que seja pedido essa quebra telemática, tem que ter uma justificativa plausível, né? Deve-se demonstrar a necessidade dessa medida, que é uma medida muito invasiva. Em muitas investigações que eu atuei, era solicitado esse sigilo telemático, esse afastamento, quando se investiga organizações criminosas, tráfico de drogas, grandes corrupções. Então, veja, neste caso, não me parece que houvesse uma necessidade de ter uma quebra de sigilo telemático. Por quê? Qual seria o crime a ser investigado? Que, na minha opinião, não houve crime. Mas vamos exercitar. Vamos supor que houve que os documentos divulgados tinham sigilo judicial, tá? O que tem que ser feito para descobrir a prova do crime, a prova de quem praticou um crime? Primeira coisa é a prova da chamada materialidade, a prova de que houve esse vazamento. E o segundo é quem vazou, né? Quem supostamente vazou. Então, a própria live do presidente da República, partindo do pressuposto, né, da hipótese de que aqueles documentos não poderiam ser divulgados, a própria live seria a prova de quem divulgou essas informações. Então, não me parece necessário uma medida tão invasiva, porque se, na opinião da delegada, os documentos eram sigilosos, ela já teria essa evidência de que um crime teria ocorrido, na opinião dela, né? E teria que saber quem que vazou. E na live estaria claro o presidente, né, o deputado, que teria divulgado esse conteúdo, embora no meu entendimento não seria sigiloso. Então, eu não vejo uma necessidade de solicitar judicialmente uma medida tão invasiva que vai invadir a vida privada do servidor, desse servidor que tem uma certa proximidade com o presidente, então, possivelmente, conversas com o presidente, poderia ter tido acesso, e-mails. Então, eu falando como procuradora, né, na minha experiência, né, não vejo uma necessidade para essa medida tão invasiva que viola a intimidade do investigado. Augusto Nunes. Também é um prazer revê-la. Eu queria saber quem é que determina a quebra do sigilo? É o ministro do Supremo? Olha, sim, esse sigilo telemático, telefônico, bancário, é necessidade de uma ordem judicial, porque são sigilos protegidos pela Constituição. Então, o delegado de polícia ou membro do Ministério Público não pode oficiar as companhias telefônicas de e-mail solicitando essas informações. A necessidade de ser feito um pedido para o juiz e o juiz irá determinar. Eu não tive acesso aos autos, né, a esse inquérito, né, mas acredito que essa providência tenha sido feita, pedido pela delegada e deve ter tido a autorização do ministro relator Alexandre de Moraes, mas tem que ter essa autorização judicial, né? Guilherme Fiuza. Doutora Tameia, boa noite. Considerando a hipótese desta quebra de sigilo ter sido abusiva, qual é a instância revisora desse eventual abuso? Veja, para que uma diligência seja considerada abusiva, tem que ter a comprovação da má-fé daquela pessoa que a realiza, né? Então, por exemplo, se o pedido é feito por um delegado ou pelo um procurador, se ele agiu de má-fé, cabe essa demonstração de má-fé. O juiz, ele apenas se limita a apreciar aquele pedido e se ele achar que tem os elementos, que a justificativa do pedido é plausível, ele vai deferir. Então, veja, é muito difícil imputar essa má-fé, imputar um eventual abuso de autoridade por parte da delegada, né? Eu não analisei o inquérito, teria que ser analisado e também não cabe a mim essa análise, né? Mas, partindo do pressuposto, né, essa hipótese, se houve essa diligência que ela teria sido abusiva, porque objetivava obter outras informações,
os delegados de polícia eles não têm foro privilegiado, então caberia uma investigação pelo próprio Ministério Público Federal e perante um juiz de primeira instância, né? Mas deixando bem claro que eu não estou afirmando que isso ocorreu, nem cabe a mim essa análise. José Maria Trindade. Salve, doutora Tameia. Eu tenho dito aqui sobre o posicionamento, né, da Polícia Federal nessas investigações. A senhora disse muito bem aí que quem investiga é a polícia e o Ministério Público. E o Ministério Público entrou oficialmente recentemente com a decisão do Supremo, porque até então havia ali uma desconfiança da polícia que era monopolista na investigação. Mas agora o Supremo definiu, agora não, já faz uns 5 anos, eu acho, que o Supremo definiu que o Ministério Público também pode investigar. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: numa outra investigação, a conclusão da Polícia Federal é de que o presidente Jair Bolsonaro foi inocente no inquérito, né? O caso da história da compra da Covaxin. Entendeu a investigação de que não é ato próprio do presidente fazer denúncia, portanto, ele não prevaricou ao não, sei lá o que eles queriam, investigar a possibilidade de compra com sobrepreço da Covaxin. E aí a mesma Polícia Federal, né, agora a Polícia Federal diz que há possibilidade de culpar o presidente. E aí dizem lá naquele, né, que a Polícia Federal está controlada, né, que foi controlada pelo presidente Jair Bolsonaro. E agora, porque é contra o presidente, se calam. Mas a minha pergunta é se existe a possibilidade, queria que a senhora explicasse melhor qual é a autonomia de um delegado numa investigação assim e se existe a possibilidade de controle da Polícia Federal no inquérito. Olha, o delegado de polícia, ele tem que ter completa independência para fazer as investigações. Ele não tem um cargo político, ele tem um cargo técnico, é um cargo jurídico. Então, compete ao delegado colher as provas, fazer as diligências e ele se convencendo que há a prática do crime, ele formando esse convencimento, ele vai indiciar o investigado, né? O indiciamento ocorre quando o delegado se convence que aquele investigado cometeu aquele crime. Então, eles têm essa liberdade de formar o seu convencimento. É claro que é possível, né, que haja uma interferência, isso é possível, pode acontecer, de que superiores pressionem o delegado, isso eu falo em relação a qualquer servidor público, né? Mas, em regra, os delegados, eles são livres para formar sua convicção. Então, no caso que você trouxe da eventual corrupção no que se refere às vacinas, o delegado, que é a autoridade daquele inquérito, ele se convenceu que não houve a prática do crime e procedeu, finalizou o inquérito sem que houvesse um indiciamento. Neste outro caso, desse suposto vazamento, a delegada entendeu que houve a prática do crime. Eu concordo? Não, eu penso diferente. Na minha opinião técnica e jurídica, não houve esse crime. Agora, é difícil você imputar algum tipo de interferência, seja por parte do presidente da República na polícia, seja por parte de outro órgão. Então, a gente tem que se ater às conclusões do delegado e a palavra final, que é importante deixar bem claro, vai ser do Procurador-Geral da República. Então, ainda que um delegado indicie o investigado, isso não vincula o órgão do Ministério Público, que é um órgão independente por excelência, né? O Ministério Público não integra nenhum dos 3 poderes, ele é autônomo. Então, neste caso, que a gente está tratando desse suposto hackeamento, como foi finalizada a investigação, cabe agora ao Procurador-Geral analisar e ele vai formar o convencimento dele. Se ele entendeu que não houve crime, ele vai realizar o arquivamento do inquérito, né? E finaliza essa questão. Mas é importante que isso seja finalizado, porque esses inquéritos, assim como o inquérito das fake news, são inquéritos que nunca têm fim, né? O inquérito dos atos antidemocráticos foi arquivado pelo Procurador-Geral, o STF determinou a abertura de um outro inquérito. Então, investigação, assim como o processo, tem que ter início, meio e fim. E as decisões serão tomadas pelos órgãos competentes.